Maia Santos tinha 23 anos e ainda estava descobrindo o que queria da vida quando Caio Mendonça entrou na sua rotina como um furacão silencioso. Ele tinha 38 anos, era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo e melhor amigo do seu irmão Bruno desde a faculdade. Maia não conseguia parar de pensar nele, mesmo sabendo que era um clichê ambulante, a estudante universitária falida, apaixonada pelo empresário rico e 15 anos mais velho. Caio sempre a tratava com uma educação fria e distante, como se Maia fosse apenas a irmãzinha do Bruno. Alguém que ele tolerava, mas preferia ignorar. Nas poucas vezes em que conversaram, ele deixou claro que a diferença de idade e a dinâmica de poder entre eles tornavam qualquer aproximação inadequada. Maia tentava concordar, mas seu coração teimoso se recusava a ouvir a razão. Durante anos, ela observou Caio de longe durante os churrascos na casa da família, notando como ele ria das piadas do Bruno, como seus olhos escuros brilhavam quando falava sobre projetos arquitetônicos, como suas mãos grandes gesticulavam quando estava animado. Maia memorizou cada detalhe sem perceber, criando uma paixão secreta que a consumia lentamente. A bomba explodiu numa tarde de março, quando Bruno anunciou que se casaria com Larissa em Fernando de Noronha. A cerimônia seria pequena, apenas família e amigos próximos, em uma pousada charmosa com vista para o mar. Maia ficou feliz pelo irmão, mas seu estômago despencou quando soube que Caio seria o padrinho e que todos ficariam hospedados na mesma pousada por uma semana inteira. Os preparativos foram um caos. Maia precisou trancar a faculdade de arquitetura por alguns dias, usar suas últimas economias para a passagem e torcer para que os pais bancassem as demais despesas da viagem. Enquanto isso, Caio provavelmente nem pensava duas vezes sobre os custos. Afinal, era ele quem estava pagando a festa toda como presente de casamento para o melhor amigo. No aeroporto de Congonhas, Maia viu Caio antes que ele a notasse. Estava no check-in da primeira classe, impecável em sua camisa social azul marinho, cabelos negros perfeitamente penteados, uma aura de competência e sucesso ao redor dele. Quando seus olhos se encontraram, ele acenou educadamente, mas Maia percebeu a tensão em seus ombros. Claramente, passar uma semana na presença dela não estava em sua lista de atividades favoritas. O voo para Recife foi tranquilo, com Maia na classe econômica fingindo ler um livro, enquanto se perguntava se Caio estava pensando nela algumas fileiras à frente. Durante a conexão, eles se encontraram no café do aeroporto, e a conversa ficou limitada a comentários sobre o tempo e expectativas sobre a ilha. Maia notou como ele evitava seu olhar direto, como se ela fosse um problema que precisasse ser gerenciado com cuidado. Fernando de Noronha os recebeu com um pôr do sol dourado e uma brisa morna que carregava o cheiro do mar. A pousada do mirante era ainda mais linda do que nas fotos. Quartos com vista para a Baía do Sancho, varandas decoradas com redes coloridas, jardins tropicais que pareciam saídos de um sonho. Maia se sentiu uma intrusa no paraíso, especialmente quando descobriu que seu quarto ficava exatamente ao lado do de Caio. A primeira noite foi um jantar em família na varanda principal da pousada. Os pais de Maia e Bruno conversavam animadamente com os pais de Larissa, enquanto os amigos do casal trocavam histórias engraçadas da faculdade. Maia se sentiu deslocada, jovem demais para as conversas dos adultos, mas velha demais para ser tratada como criança. Caio estava sentado diagonalmente à sua frente, e ela percebeu que ele a observava discretamente entre uma conversa e outra. No segundo dia, Bruno organizou um passeio de barco para conhecer as praias mais isoladas da ilha. Maia vestiu seu biquíni azul turquesa, o mais bonito que possuía, e tentou não reparar como Caio ficou alguns segundos a mais, olhando quando ela tirou a canga. Durante o mergulho na Baía dos Porcos, ela se aventurou mais longe dos outros, e acabou se perdendo entre as formações rochosas. Foi Caio quem a encontrou, nadando com movimentos precisos até onde ela estava, ligeiramente em pânico. "Você está bem?" ele perguntou, a voz carregada de uma preocupação que parecia genuína. Por um momento, flutuando juntos na água cristalina, Maia sentiu como se o mundo tivesse parado. Os olhos de Caio eram mais dourados do que ela lembrava, e pela primeira vez, ele a olhava como se realmente a visse. O momento se desfez quando Bruno gritou perguntando se estava tudo bem, e Caio imediatamente se afastou,
como se tivesse sido pego fazendo algo errado. No caminho de volta à pousada, ele voltou a tratá-la com a educação fria de sempre. Mas Maya notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando ele passou protetor solar nas costas queimadas pelo sol. Na terceira noite, uma tempestade tropical atingiu a ilha. A energia elétrica oscilava e o vento fazia as janelas vibrarem nos batentes. Maya estava sozinha em seu quarto. Os outros tinham ido jogar cartas na recepção da pousada, quando ouviu batidas suaves na porta. Era Caio, com uma expressão preocupada e uma garrafa de vinho tinto na mão. Pensei que você poderia estar com medo da tempestade, ele disse, hesitante. Maya quase riu. Ela que cresceu em São Paulo, acostumada com tempestades urbanas muito piores. Mas algo na vulnerabilidade dos olhos dele a fez convidá-lo para entrar. Eles se sentaram na varanda coberta, ouvindo a chuva e dividindo o vinho em silêncio confortável. Foi quando Caio começou a falar de verdade pela primeira vez. Contou sobre a pressão de assumir a empresa do pai aos 25 anos, sobre como se sentia constantemente observado e julgado, sobre a solidão que vinha com o sucesso. Maya ouvia, fascinada por descobrir que o homem que parecia ter tudo controlado era na verdade tão perdido quanto ela. Quando perguntou por que ele nunca se casou, Caio ficou em silêncio por muito tempo antes de responder. Nunca encontrei alguém que me quisesse por quem eu sou, não pelo que tenho. A conversa derivou para sonhos e medos, passados e futuros. Maya descobriu que Caio sempre quis ser professor de matemática antes de herdar os negócios da família, que ele lia poesia nas madrugadas insones, que doava anonimamente para várias instituições de caridade. Caio descobriu que Maya desenhava prédios imaginários desde criança, que sonhava em projetar habitações populares sustentáveis, que trabalhava meio período numa lanchonete para pagar a faculdade. Quando a tempestade passou e a primeira luz do amanhecer pintou o céu de rosa, eles ainda estavam conversando. Maya se deu conta de que estava apaixonada não apenas pela ideia romântica de Caio, mas pelo homem real, complexo, vulnerável e surpreendentemente terno. Ele parecia ter chegado à mesma conclusão sobre ela, porque quando Maya bocejou e apoiou a cabeça no ombro dele, Caio não se afastou. Em vez disso, passou os dedos suavemente pelos cabelos castanhos dela. O dia do casamento chegou com um céu azul perfeito e uma brisa suave. Maya ajudou Larissa a se arrumar, trançando flores tropicais em seus cabelos louros, enquanto tentava não pensar em como seria estar no lugar da noiva. A cerimônia aconteceu na praia durante o pôr do sol, com os pés na areia e o som das ondas como trilha sonora. Maya chorou quando Bruno e Larissa trocaram votos, mas também porque Caio estava lindo em seu terno bege claro, e porque ele a olhou diretamente durante toda a cerimônia. A festa continuou até tarde, com forró ao vivo e uma fogueira na praia. Maya dançou com Bruno, com o pai, com alguns amigos da família, mas seus olhos sempre voltavam para Caio, que conversava com os outros adultos mantendo uma expressão educadamente interessada. Quando a banda tocou uma música mais lenta, ela o viu se aproximando, estendendo a mão com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Dançar com Caio foi como descobrir que sabia voar. Ele a guiava com segurança, uma mão firme nas suas costas, a outra envolvendo seus dedos delicados. Maya podia sentir o cheiro do perfume dele misturado com a brisa do mar. Podia sentir os músculos do peito dele contra seus braços. Quando a música terminou, eles ficaram parados por alguns segundos, olhando um para o outro, até que Caio murmurou, "Desculpa", e se afastou abruptamente. Maya o encontrou uma hora depois na ponta da praia, longe da festa, olhando as estrelas com uma expressão melancólica. Ela se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. "Por que você sempre foge de mim?" perguntou, a voz mais corajosa do que se sentia. Caio suspirou fundo antes de responder. "Porque você é nova demais, inteligente demais e merece muito mais do que eu posso oferecer." "E se eu quiser decidir por mim mesma o que mereço?" Maya retrucou, dando um passo mais perto. A luz da lua fazia os olhos de Caio brilharem, e ela podia ver a batalha interna que ele travava. "Maya, você não entende. Eu sou amigo do seu irmão há 15 anos.
Você tinha 8 anos quando nos conhecemos. Isso é complicado demais. Eu não sou mais uma criança, ela disse, a voz firme. E você não é responsável por proteger minha pureza ou qualquer coisa antiquada assim. Sou adulta, formada, trabalho, pago minhas contas. A única coisa que importa é se você sente alguma coisa por mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, quebrado apenas pelo som das ondas na areia. Caio finalmente falou, a voz rouca. Sinto. Deus me ajude, mas sinto. Penso em você mais do que deveria. Noto cada sorriso, cada vez que você morde o lábio quando está concentrada, cada vez que seus olhos brilham quando fala sobre arquitetura. Mas isso não torna certo. Maia sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele admitia sentir alguma coisa. Por que não pode ser certo? Ela perguntou, colocando a mão no peito dele, sentindo os batimentos acelerados do coração. Por que as pessoas vão falar? Porque o Bruno pode ficar bravo? Ou porque você tem medo de se apaixonar por alguém que não quer seu dinheiro? A pergunta atingiu o alvo, e Maia viu quando a defesa de Caio finalmente desmoronou. Ele beijou ela como se fosse a última coisa que faria na vida. Maia sentiu as pernas bambas quando os lábios dele encontraram os seus, suaves e urgentes ao mesmo tempo. Caio a puxou para mais perto, as mãos grandes envolvendo seu rosto, como se quisesse memorizar cada detalhe. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, e Maia sabia que não havia volta. Eles caminharam de mãos dadas até a pousada, parando a cada alguns metros para mais beijos roubados. No corredor dos quartos, Caio hesitou novamente. Tem certeza? Ele perguntou, os olhos escuros procurando qualquer sinal de dúvida. Maia respondeu, puxando para dentro do quarto dele, fechando a porta atrás deles. A noite foi uma revelação de texturas e sussurros, de descobertas e confissões murmuradas no escuro. Maia descobriu que Caio tinha uma cicatriz pequena no ombro esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 10 anos, que ele era incrivelmente carinhoso para alguém que parecia tão controlado, que murmurava seu nome como uma oração. Caio descobriu que Maia era corajosa e generosa, que ela o fazia rir sem esforço, que seu sorriso era a coisa mais linda que ele já tinha visto. De manhã, a realidade chegou junto com o café da manhã na varanda. Bruno bateu na porta de Caio procurando por Maia, que tinha dormido até tarde e perdido o café em família. Ela se escondeu no banheiro enquanto Caio inventava uma desculpa sobre ter ido caminhar na praia cedo. A situação era absurda e adolescente, mas Maia não conseguia parar de sorrir. Os últimos 2 dias na ilha foram uma dança delicada entre momentos roubados e a normalidade em grupo. Maia e Caio se encontravam para caminhadas matinais na praia, conversas longas na varanda dele depois que todos dormiam, beijos apressados atrás das árvores durante os passeios. Maia se sentia viva de uma forma que nunca experimentara antes, como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava. Mas a volta para São Paulo trouxe a realidade de cara. No aeroporto, Caio voltou a tratá-la com educação distante, como se os últimos dias tivessem sido um sonho. Maia tentou entender. Ele precisava de tempo para processar, para descobrir como lidar com Bruno, para reorganizar a vida. Mas as semanas que se seguiram foram torturantes. Caio não ligava, não respondia mensagens, evitava os encontros em família. Maia oscilava entre raiva e tristeza, entre a certeza de que ele sentia o mesmo e o medo de ter sido apenas uma diversão de férias. Bruno notou que ela estava estranha e perguntou várias vezes se estava tudo bem, mas Maia não conseguia contar a verdade. 1 mês depois da viagem, Maia estava na biblioteca da faculdade quando viu Caio entrando. Ele a procurou por entre as estantes, até encontrá-la escondida entre os livros de arquitetura sustentável. Estava com olheiras, o terno amarrotado, uma expressão de quem não dormia há dias. Preciso falar com você, ele disse, a voz urgente. Eles saíram para o pátio da universidade e Caio finalmente se abriu. Contou como passou o mês tentando convencer a si mesmo de que era melhor afastar-se, como falou com psicólogos e amigos tentando entender se estava sendo predatório ou manipulativo. Mas não consigo parar de pensar em você, ele admitiu. Não consigo trabalhar, não consigo dormir,
Não consigo fingir que aquela semana não significou tudo para mim. Maia sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Eu pensei que você tinha me usado e jogado fora, ela confessou. Pensei que eu tinha sido idiota de acreditar que você poderia me amar de verdade. Caio a puxou para um abraço apertado, murmurando desculpas em seu ouvido, prometendo que nunca mais fugiria assim. A conversa com Bruno foi mais fácil do que esperavam. Ele ficou surpreso no início, mas depois de observar como Caio olhava para Maia e como ela sorria na presença dele, Bruno deu sua bênção. Só não quero detalhes, ele brincou, fazendo Maia corar furiosamente. E se você machucar minha irmã, eu termino nossa sociedade e nossa amizade, ele disse para Caio, meio sério, meio brincando. 6 meses depois, Maia se mudou para um apartamento no mesmo prédio de Caio. Não no mesmo apartamento, porque ela fazia questão de manter sua independência, mas perto o suficiente para jantares espontâneos e manhãs preguiçosas juntos. Caio financiou um projeto de habitação popular que Maia desenvolveu como trabalho de conclusão de curso, e ela descobriu que ter um namorado rico não era tão problemático quanto imaginava, desde que mantivesse sua própria identidade. 1 ano depois do casamento de Bruno, eles voltaram a Fernando de Noronha para as bodas de papel do casal. Maia e Caio caminharam pela mesma praia onde se beijaram pela primeira vez, e ele parou no exato local onde tudo começou. Eu trouxe você aqui com um propósito, ele disse, ajoelhando na areia com um anel de diamante simples e elegante na mão. Maia Santos, você transformou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Você me ensinou que amor não tem nada a ver com idade ou conta bancária, mas com encontrar alguém que te vê exatamente como você é e te ama por isso. Quer se casar comigo e me aguentar pelos próximos 50 anos? Maia riu através das lágrimas, lembrando de como achava que ele nunca a notaria. A resposta foi sim, obviamente selada com um beijo salgado de lágrimas felizes, enquanto Bruno e Larissa aplaudiam da varanda da pousada. Às vezes, os clichês mais problemáticos se transformam nas histórias de amor mais bonitas, especialmente quando envolvem uma semana mágica numa ilha, 2 pessoas corajosas o suficiente para lutar pelo que sentem, e a descoberta de que o amor verdadeiro vale qualquer complicação. Maia nunca mais duvidou do que queria da vida. Queria Caio, queria construir prédios que mudassem o mundo, queria uma família, queria aventuras, e descobriu que quando você encontra a pessoa certa, mesmo que seja de forma totalmente inesperada e ligeiramente escandalosa, o resto se encaixa naturalmente, como peças de um quebra-cabeças que sempre estiveram destinadas a formar uma imagem linda.